Talvez você seja do grupo que pensa que o ESG é só apenas uma modinha. Mas você já percebeu como muitas empresas gastam tempo e dinheiro tentando implementar o ESG e não chegam em lugar nenhum? Sabe qual é o problema? Elas estão constantemente jogando no ataque, quando na verdade elas deviam estar preocupadas com a defesa, fazendo aqui uma analogia esportiva. E eu vou te explicar o porquê. Se você, como eu, gosta de esportes coletivos, você sabe que o melhor ataque é uma boa defesa. E no ESG, a lógica é a mesma. Não adianta você investir em sustentabilidade e responsabilidade social se a sua base não estiver protegida com governança e compliance muito bem estruturados. Você pode até marcar um gol, mas você vai levar 5 na sequência. Você é um profissional de ESG ou um empresário tentando estruturar um programa de ESG do zero, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar um caminho prático e eficiente para você começar a estruturação do seu programa de ESG sem cair em armadilhas. Vamos direto ao ponto. Por que tantas empresas falham na hora de implementar um ESG? Porque elas acham que o ESG é só fazer ação social e publicar uma vez por ano um relatório. Ou talvez porque elas acham que é só você sair por aí falando sobre carbono zero. Só que elas nem entendem se os contratos internos da organização estão sendo cumpridos. Talvez porque elas confundem ESG com reputação, mas elas esquecem que sem uma estrutura interna sólida, a reputação desmorona no primeiro escândalo. Quer um exemplo? Lembra do caso da Vale? Em 2019, a empresa estampava seus compromissos em sustentabilidade em vários relatórios corporativos que eram tornados públicos. Mas depois daquela grave tragédia em Brumadinho, que acabou revelando falhas gravíssimas de governança e de segurança, ou seja, conformidade, a empresa perdeu mais de 72 bilhões de reais em valor de mercado em poucos dias. ESG não é sobre imagem, é sobre uma estrutura real, sobre alinhar o negócio à sustentabilidade, é ter a sustentabilidade efetivamente fazendo parte de uma cultura organizacional. Então, a solução para você começar é: olhe primeiro para o compliance e para a governança. Mas antes de você sair por aí, criando políticas e definindo metas ambientais e sociais, você primeiro precisa entender quais são os riscos da sua empresa. E para isso, o seu primeiro passo é a chamada matriz de riscos de compliance, que é algo diferente da matriz de materialidade ESG. Essa matriz de riscos de compliance é sim relevante para a matriz de materialidade, mas esse é um assunto que a gente vai deixar para discutir com um pouco mais de profundidade em outro vídeo. Voltando para cá. O seu passo 1 para criar a matriz de riscos de compliance é lembrar que o ESG é, antes de tudo, uma ferramenta de gestão de riscos e oportunidades. E como que você vai fazer para entender quais são esses riscos e oportunidades? Quais são aqueles que são realmente importantes para a sua empresa? Comece primeiro, obviamente, pelo básico. Utilize a chamada metodologia SWOT, SWOT, que vai te dar a sua análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que são relacionadas ao compliance da sua organização. E aqui, não esqueça de considerar todas as demandas regulatórias do setor que a sua empresa está inserido, ok? Exemplo, a empresa tem lá o seu código de conduta forte, força, mas ela não possui um canal de denúncias seguro. É a fraqueza. Próximo passo. Classifique os riscos que você identificou em uma matriz de impacto e probabilidade. Então, 2 eixos. O primeiro deles, impacto. Qual seria o dano para a empresa se aquele risco se concretizasse? Você vai classificar ele entre baixo, médio e alto. Por exemplo, baixo, impactos financeiros abaixo de R$50 mil. Médio, impactos entre 50 e 500 mil. Impacto alto, aqueles acima de R$500 mil. Você precisa ter esses critérios de classificação muito claros, alinhados com a liderança da organização. Para o eixo da probabilidade, qual a chance daquele risco acontecer? De novo, baixo, médio, alto. No baixo, por exemplo, você pode considerar eventos raros, aqueles que você não tem histórico na empresa. Média probabilidade, eventos que já ocorreram ou que podem acontecer ocasionalmente. Alto, aqueles eventos prováveis ou recorrentes. No próximo passo, você vai definir os critérios para você mitigar esses riscos mais críticos.
Então, os riscos altos em impacto e probabilidade devem ser tratados imediatamente. Aqueles riscos que estiverem no quadrante de alto impacto e baixa probabilidade precisam de um plano de resposta. Os outros que estiverem, por exemplo, na baixa prioridade, podem ser monitorados sem ações urgentes. Vou te dar um exemplo prático. Vamos considerar um risco de fraude. A empresa tem sim uma cultura de informalidade nos pagamentos aos fornecedores. O risco aqui é a possibilidade de uma fraude acontecer num superfaturamento ou um pagamento de serviços que não foram prestados. Então você vai classificar esse risco como impacto alto, porque o prejuízo de uma fraude pode sim superar 500 mil, a depender do caso. E dentro da probabilidade, ela entra talvez ali no médio, porque você já teve indícios no passado de fraudes que já aconteceram no histórico da empresa. E a solução para um caso como esse é implementar uma política de due diligence para fornecedores, exigindo uma documentação detalhada e também a prática de auditorias periódicas e muitas vezes surpresas. Ficou claro? Passo 2. Você deve criar, então, as políticas básicas do compliance da sua organização, porque agora você já sabe quais são os riscos prioritários. Falta você documentar quais são as regras que você vai adotar para mitigar esses riscos. E o primeiro documento essencial para qualquer empresa é o Código de Conduta, qualquer que seja o nome que você dê para esse material. O próximo é você ter as políticas para aqueles riscos que você identificou. Por exemplo, uma política anticorrupção, uma política de combate ao assédio, uma política de gestão dos riscos da organização. Esses documentos, eles não são uma burocracia. Eles formam a base para garantir que o seu ESG não seja apenas um discurso. E o próximo passo é você tornar todas essas políticas, todas essas regras na prática, na cultura da organização, que é a realização de treinamentos. Não adianta você ter políticas muito bem escritas se as pessoas da empresa não sabem o que elas vão fazer com essas regras. Então você precisa criar treinamentos periódicos, você precisa implementar um canal de denúncias seguro, seguindo as melhores práticas de mercado. Também vamos falar um pouco mais sobre esse assunto em outro momento. Você precisa ter mecanismos de monitoramento contínuo para você testar se há falhas nesse seu processo. Então, se a empresa não treina os seus funcionários e não reforça uma cultura organizacional, o ESG vai virar só mais um papelzinho na gaveta. Isso é um grande problema para qualquer organização, concorda? Então vamos lá. Casos práticos. Petrobras após o período da Lava Jato. Lembra desse caso? Depois daquele escândalo de corrupção, ganhou todos os noticiários no país inteiro. A empresa refez todos os seus processos de governança, implementou regras mais rígidas de compliance e implementou mais treinamentos para todos os seus funcionários em todos os níveis hierárquicos. Criou um canal de denúncias mais forte, reforçando políticas como aquelas de prática anticorrupção. Resultado, aos poucos a empresa foi voltando a ganhar a confiabilidade dos investidores. Um outro caso, o do Bradesco, um grande banco brasileiro, identificou os riscos prioritários e implementou governança sólida para a gestão de compliance. Criou uma cultura organizacional forte, garantindo que o ESG fosse parte da rotina da empresa. Resultado, ganhou mais confiança no mercado e hoje tem um crescimento sustentável, pautado nas melhores práticas. O que essas empresas fizeram de diferente, galera? Elas começaram estruturando o ESG de dentro para fora. Então, conclusão disso tudo. Sem governança, compliance, controles internos e mecanismos de monitoramento que sejam robustos, não adianta a empresa querer criar estratégias de impacto ambiental e social, pois assim só o que elas vão ter vão ser dados que não podem ser confiáveis. Todas essas iniciativas precisam estar amparadas por uma governança concreta, que deve ser transparente para gerar valor para os stakeholders. Qualquer coisa diferente disso não é ESG e corre o risco de esbarrar em alegações de greenwashing que mancham a reputação da organização. Portanto, antes de você sair por aí preocupado em se posicionar como uma empresa que valoriza ações de sustentabilidade ambiental e social, foque primeiro em fortalecer as regras da casa, garantindo um alinhamento cultural e de conduta com os seus colaboradores. Se você quer estruturar o ESG
da forma correta e evitar desperdício de tempo e de dinheiro, me chama no WhatsApp nesse link aqui embaixo. Nós vamos conseguir discutir quais são as melhores opções para a sua carreira ou para a sua empresa começar o ESG do zero. Estou abrindo algumas vagas para conversas estratégicas, mas eu só consigo atender um número limitado de pessoas. Então, se você quer implementar o ESG na sua empresa do jeito certo, me chama nesse link aqui embaixo para a gente trocar uma figurinha e alinhar quais são as melhores opções para você começar. Mas se você é um profissional de ESG ou de compliance e também está precisando de um apoio na sua carreira, pode me chamar no link, a gente bate um papo e eu posso te ajudar nisso tudo. Ah, e se você se interessa por assuntos de ESG e de compliance, se inscreve aqui no canal. A gente vai começar a criar cada vez mais conteúdos para agregar valor para a sua jornada nesses dois setores que causam um impacto positivo maravilhoso para a sociedade.